Seguidor de Oeste, fique agora com a gente em A Força do Agro, o melhor do Brasil começa no campo. Os países árabes são importantes parceiros comerciais do agro brasileiro. Vamos saber por quê. Recebemos Tamer Mansur, que é CEO e secretário-geral da Câmara Árabe Brasileira. Seja muito bem-vindo, Tamer. Muito obrigado. E também com a gente Arthur Piva, que é repórter de agro da revista Oeste. Prazer em recebê-lo. Prazer Piva. é todo meu. A Câmara de Comércio Árabe Brasileira, há mais de 70 anos, conecta os brasileiros e árabes. Quantos países árabes vocês representam, Mansur? Olá, muito prazer estar com vocês. Somos 22 países árabes, da região da norte da África, África subsaariana e a região do Oriente Médio, onde cobre o Levante, Líbano, Síria, Iraque e Jordânia e também os países do Golfo Arábico. E a Arábia Saudita é um importante parceiro do agronegócio brasileiro. É uma parceria ganha-ganha, todo mundo ganha nessa parceria, né, Mansur? A Arábia garante a segurança alimentar lá e acaba ajudando a desenvolver o agro aqui. Não há dúvida, a Arábia Saudita é um dos parceiros mais antigos do Brasil, em torno dos 22 países árabes. A nossa parceria entre o Brasil e a Arábia Saudita começou já no início dos anos 80, final dos anos 70, quando realmente começou os primeiros embarques de frango para este país. Então, existe uma parceria de longo prazo. O que foi de uma surpresa agradável nos últimos anos, que a Arábia Saudita começa a olhar para o Brasil como um parceiro estratégico. Então, a transferência dessa parceria, de uma parceria apenas de exportar e importar produtos, ela começa a se transformar numa parceria estratégica, onde os árabes têm total interesse de garantir, como você mencionou, a segurança alimentar através de garantia dos produtos do commodities, especialmente agro, especialmente proteína animal, e em compensação os brasileiros começam também a desfrutar dessa parceria através de recebimentos de investimentos diretos dos fundos árabes, em específico, já que a pergunta direcionada à Arábia Saudita começa realmente a realizar esses tipos de parcerias estratégicas, onde as empresas brasileiras possam receber esse investimento aqui, mas também eles possam ter um campo muito grande para produzir lá com tecnologia brasileira e em solo saudita, onde se pode depois transformar esses produtos para produtos de valor agregado e exportá-los à região. Piva. Tamer, por que o frango é tão importante para o mundo árabe? Na realidade, a grande dificuldade dos países árabes em termos do frango é que a gente não somos produtores. Né? Tá. Existem dificuldades muito grandes em termos de clima, em termos de solo, em termos de matéria-prima, onde você precisa ter tudo isso em temperatura muito mais agradável da temperatura que nós temos na maioria dos países árabes, e isso dificulta um pouco a possibilidade de você produzir a carne de aves. E a carne de aves é considerada o carro-chefe nos países árabes. Então, o consumo de carne de aves é variável de um país para o outro, mas ele sempre foi a primeira proteína a ser consumida. O preço, a qualidade do frango influenciam? Qualidade e preço sempre influenciam. Quando você observa os países árabes, você tocou em dois assuntos importantes. O primeiro assunto é a qualidade, porque na realidade o árabe tem poder de compras muito grande, especialmente nos países do Golfo. Então o Brasil se vê ser comparado com outros produtores. Então o Brasil cuida muito dessa questão da qualidade em seus produtos. E também, quando a gente olha para o resto da região, que são os países onde tem dificuldades econômicas ou equilíbrio econômico, o preço é um preço muito razoável para que o consumidor árabe também consome esses produtos brasileiros. Mas tem um detalhe que pouca gente conhece referente à
área de proteína em específico, que é o abate halal para esses produtos é fundamental. E o Brasil, nos últimos anos, se transformou como um dos maiores países. Hoje, o Brasil é o maior exportador de proteína halal para o mundo. Desculpa cortar, o que é halal? O halal é a maneira de como o animal é tratado para garantir que esse animal foi abatido conforme as regras islâmicas. O consumidor nestes países é um consumidor islâmico. Então, existe umas regras necessárias para você seguir ela, para que esse abate seja um abate halal. E abate halal, essas regras elas são para o consumidor islâmico, mas hoje ela se torna como um selo de qualidade, porque ela acompanha toda a produção, a abate, a estocagem, o carregamento e chega até o transporte marítimo. Isso é fundamental. E o Brasil é campeão nisso. O Brasil, graças a Deus, é campeão nisso. Inclusive porque o Brasil ele tem a colaboração, a consultoria de árabes, ele se tornou expert porque especialistas vieram orientar o Brasil. Você, inclusive, trabalhou em frigorífico brasileiro, né? Veja bem, essa relação ela é uma relação já é bicentenária. Hoje, existe cerca de 6% da população brasileira tem sangue árabe, tem origem árabe. Então, na realidade, isso transformou como uma articulação, com uma maneira muito mais fácil de abrir negócios com a região árabe do que com qualquer outra região. Você tem facilidade, você tem afinidade de conversar. Tanto o árabe tem afinidade de conversar e negociar com o Brasil, tanto o Brasil tem facilidade e afinidade de negociar com os árabes. É claro que nós tivemos aqui líderes árabes da comunidade em diversos campos, mas 30% de quem administra ou quem está na frente do negócio hoje, especialmente no mundo do business, no mundo do agro, falando bem claro, é do sangue árabe, é de origem árabe. A gente teve um ex-presidente da República Árabe. Exatamente, também, né? a gente teve Então, nós temos essa facilidade de entender como negociar com os árabes, como abrir o caminho. Mas eu concordo contigo que isso não parou por aí. Quando o Brasil entendeu a importância do mundo árabe, ela começou também a preparar o campo para receber mais experts, para receber mais parcerias, para enviar mais parcerias tecnológicas. E um exemplo claro para nós é que a Embrapa, que tem bastante acordos de cooperação técnicos com países árabes diferentes, como Egito, como Marrocos, como Emirados. E isso é fundamental para que essas parcerias cresçam cada dia mais. A Arábia Saudita colocou bastante dinheiro em uma empresa brasileira recentemente para importar tecnologia para produzir na Arábia Saudita, não colocou? Veja bem, a Arábia Saudita hoje eu considero ela como exemplo claro do como os países árabes estão se transformando de países apenas importadores para países produtores e países atraentes também, que possam atrair investimentos e tecnologias estrangeiras para produzir em solo saudita. Isso é algo que Emirados já se destacou nisso há mais de 15, 20 anos. Dubai, todo mundo tem isso como testemunha em Dubai, onde tem empresas multinacionais produzindo lá muito mais do que empresas locais. E a Arábia Saudita está fazendo isso. Quando a Arábia Saudita tem uma preocupação referente à segurança alimentar, automaticamente ela vai pensar inicialmente em realizar esses tipos de investimentos empresas de alimentos, empresas de agro, empresas de carne, empresas de frango, o que realmente faz muito sentido. Existe uma visão saudita, que a gente chama ela de visão 2030, que tem um mapeamento muito claro. Eu não vou parar de importar, mas eu também quero atrair
essas empresas parceiras multinacionais... Importa a tecnologia brasileira. Exatamente. Então, ele importa a tecnologia brasileira, mas ele também atrai a própria iniciativa privada brasileira para fazer essas parcerias lá e produzir lá. Então, isso é algo muito legal em relação à relação hoje com os países árabes. Eu enxergo isso muito claro, porque o Brasil também é um país novo. Na realidade, quando a gente fala em termos de negócios do Brasil, que tem 500 e poucos anos, continua sendo um país novo, né? Eu estava debatendo isso com meus colegas num seminário na Argentina semana retrasada, inclusive um seminário de aves, de exportações de carne de aves, e a gente estava tratando isso. Por que os europeus estavam sempre na frente em termos de negociar? É porque os europeus têm muitos e muitos anos na nossa frente em relação a como realizar o comércio. E o Brasil hoje está em um estágio maior de que exportar e importar, começando a entender que esse comércio vai além. Né? Você consegue realmente realizar parcerias onde você pode receber investimento, garantir mercadoria, mas não é só isso. Eu posso utilizar esses solos árabes, onde eles têm uma localização muito privilegiada, e reexportar meus produtos dessa região para o resto do mundo. Para mantermos nossa programação, nós contamos com parceiros, estamos aqui por você e também porque os nossos parceiros nos permitem. Temos que ceder espaço para um deles e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred? Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas.
Siga nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1. O Brasil exporta aves e, no entanto, importa fertilizantes da Arábia, de países árabes, né, de outros países também. Fato. A pandemia ela foi muito ruim para o Brasil em termos de estocagem de fertilizantes. O Brasil sempre foi um país dependendo muito das importações de fertilizantes, mas nós importávamos muito de países onde acreditávamos que com facilidade operacional e facilidade de logística era muito mais fácil. Então o Brasil era muito refém a dois mercados, Rússia e Ucrânia. E acordamos num belo dia, infelizmente, de uma guerra entre os dois, onde o Brasil ficou com um gap muito grande. Então saímos com uma pandemia de um estoque menor de fertilizantes, entramos num conflito que desejamos a todos que esse conflito termine logo, mas entramos num conflito onde o Brasil se sentiu descoberto em relação à estocagem de fertilizantes. E realmente, isso eu digo claramente, foi um trabalho muito árido da própria Câmara Árabe Brasileira junto ao Ministério da Agricultura, que perante o que aconteceu durante os primeiros dias da guerra e os desembarques que não aconteceram, embarques que não aconteceram, nós realizamos uma reunião muito rápida entre os embaixadores árabes aqui no Brasil e, naquela época, a ministra da Agricultura, naquele momento, e durante esse momento conseguimos facilmente identificar alguns parceiros aonde o Brasil possa começar a abastecer. E foi. Hoje, o Brasil importa 25% do total consumido aqui dos países árabes. Então, entendemos que isso também vai trazer investimentos no Brasil. Isso já está acontecendo. E agora, como você colocou, a gente também tem uma opção dos países árabes que é bom para todo mundo, melhor preço, mais opções. Logisticamente falando também, porque na realidade você tem Marrocos que é praticamente 6, 7 dias. Você tem uma facilidade de logística muito mais fácil do que você começar a importar de outros parceiros um pouco mais distantes. Infelizmente, o conflito agora na região também afetou um pouco a questão logística, mas esperamos que esses tipos de parcerias, isso cada dia mais incrementa a relação. Não sei se eu mencionei, mas nós somos hoje, em termos de balança comercial, nós somos o terceiro maior parceiro, depois da China e Estados Unidos, das exportações brasileiras. Mas em termos de fertilizantes, nós estamos aí juntos, é o primeiro lugar ou o segundo lugar, sempre assim. Então, os árabes são muito parceiros do Brasil em relação ao agro no específico, sabe? Tamer, no começo nós falamos sobre segurança alimentar. A Arábia Saudita, inclusive, ela quer se tornar líder na defesa da causa da segurança alimentar, né? Isso parte da natureza, porque quando você olha para a população da Arábia Saudita na região do Golfo Arábico, ela é a maior população. Ela é cerca hoje de 35, 34 milhões de habitantes. O que acontece? A Arábia Saudita tem uma particularidade na região árabe, na região islâmica, na realidade, muito maior do que os outros países. A Arábia Saudita ainda é a cúpula de receber os peregrinos islâmicos durante certos períodos do ano, onde esses peregrinos fazem durante o Ramadã. Exatamente, perante o Ramadã e perante outras datas. A Arábia Saudita, quando olhou para ser o líder em relação à segurança alimentar, partiu, como eu mencionei, da iniciativa da Visão 2030, onde realmente o governo saudita está muito empenhado por dois motivos. Primeiro, porque você tem o poder econômico do que você recebe mais produto, importa mais produto. Mas por que eu não posso industrializar mais produto? Então ele começa a investir internamente também, industrializa esses produtos e exporta ou consome internamente.
Mas tem outro detalhe que é muito importante. A Arábia Saudita está cada dia mais jovem. Enquanto, infelizmente, o Brasil está envelhecendo, a Arábia Saudita está rejuvenescendo. Então, isso precisa também, dentro da visão saudita, garantir o emprego para os jovens sauditas, que estão bem qualificados e queiram trabalhar dentro dos seus próprios países. Então, a questão da segurança alimentar, ele parte, sim, que eu preciso garantir o meu alimentos, mas existem uns objetivos estratégicos para o próprio governo que vão além, realmente, da garantia apenas de alimentos, sabe? Você falou em segurança alimentar, em Arábia Saudita como líder natural. Os países mais ricos ali, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, né? Eles têm uma grande preocupação em transição energética e em garantir, além de segurança alimentar, garantir que as próximas gerações tenham condições de vida. Eu vejo também um movimento de investimento de algumas empresas sauditas no Brasil para energia. Os árabes estão vendo oportunidades no Brasil nessa área de usar o Brasil para produzir energia, para biocombustíveis? O que acontece? Nas últimas duas COPs internacionais, que é a COP 27 e a COP 28, aconteceram em países árabes. Uma aconteceu em Sharm el-Sheikh, no Egito, e a outra aconteceu em Dubai. Tá. A próxima, se não me engano, vai acontecer em Cazaquistão e depois em Belém. Então, existe uma ligação muito grande ligada à energia renovável, ligada que é produzida pelo agro, né? Exatamente. Ligada à energia renovável, ligada ao mundo zero carbono, ligada a esses temas específicos e que deixa o olhar muito grande em relação ao Brasil, justamente porque o Brasil produz maior do que qualquer outro país. Mas, na realidade, os árabes olham para isso também de outra maneira. É claro que você precisa ter fontes de energia diferentes. Isso é nítido. Mas eu sou responsável por produção de petróleo, onde ele é olhado no mundo inteiro como um produtor, uma produção que polui um pouco mais do que qualquer outras fontes de energia. Isso é verdade. Mas eu também tenho a responsabilidade como um país que tem o poder de diversificar suas economias em investir em energias renováveis. Então, por que nós não abrimos um campo maior referente à questão de investir também na energia renovável? Isso eu acho que a Emirados começou a olhar fortemente para isso, e Emirados realmente é um modelo para o mundo inteiro referente a mapeamento de diversificação de economia e diversificação de energia. E aí a Arábia Saudita vem em seguida olhando também para os países, olhando também para as regiões no Brasil como potencial possibilidade, sim, para investimentos em fontes de energia renováveis. Mas eu te digo a verdade, não está parando apenas nesses dois países. Nós estamos recebendo outras demandas de países árabes que queiram investir em energias renováveis. No Brasil? Sim, no Brasil. Ainda mais da região do Golfo, onde tem esse poder de diversificar a economia, mas está expandindo além desses dois países. A Força do Agro faz um rápido intervalo e já volta. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com.
uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% em apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. Bom, nós vamos falar agora do consumo excessivo de açúcar, que já é considerado um mal da atualidade. E esse é um assunto com certeza do seu interesse, porque se você não tem problemas com essa doença, provavelmente alguém muito querido, próximo a você, está passando por alguma dificuldade relacionada a esse mal. No Brasil, 10% da população já desenvolveu a diabetes, ou seja, 1 a cada 10 pessoas já sofre com essa doença. E o Brasil é o 5º país com mais incidência em diabetes e o 2º no mundo em número de mortes por diabetes. Números alarmantes, é verdade. Esses dados são divulgados pela Agência Brasil da pesquisa de 2023. E para quem não sabe, o açúcar em excesso pode provocar lesões em todo o corpo, incluindo olhos, rins, vasos sanguíneos, coração e nervos. Pode provocar alterações, como já dissemos aqui, renais, problema nos olhos, aumento do risco de infecções e dificuldade para cicatrizar feridas. Mas uma boa notícia foi pensando em melhorar a saúde dos brasileiros que a Brasil Vida trouxe o Bem-Glico. No Bem-Glico, você vai encontrar ativos naturais que atuam em conjunto para controlar e prevenir a diabetes. Ativos como pau-tenente, cajueiro, jambolão, berinjela, alcachofra, tudo agro, né? Vitaminas B1, C, D e E, magnésio e picolinato de cromo. Essas substâncias ajudam a controlar de forma natural os níveis de açúcar no sangue. Então, já pega o seu telefone aí e ligue para 0800 552 5200. Adquira agora seu Bem-Glico, que é um suplemento essencial para o organismo no tratamento de diabetes, também obesidade e colesterol alto. Ligue agora mesmo para 0800 552 5200 e peça o seu. Brasil Vida, prazer em cuidar bem. A Força do Agro.1, nosso perfil no Instagram, siga lá, deixe seu comentário, sugestão de pauta. Estamos falando sobre as relações comerciais entre Brasil e países árabes. Além de aves, os sauditas também investem no setor de bois agora com expansão de negócios, né? Sem dúvida. Na realidade, pouca gente sabe disso, mas a maior fazenda produtora de leite do mundo fica na Arábia Saudita. Sim. Ela, acho que a capacidade da fazenda é 325, 400 mil cabeças de boi em algum lugar produzindo leite todo dia. E a Arábia Saudita já começa a aparecer no mapa internacional como exportador de laticínios para o mundo. Isso é muito bom. Mas com o Brasil ainda tem a necessidade de importações básicas de cortes, né? Mas também nós já estamos, como o Brasil já está exportando gado vivo para a Arábia Saudita, para a região, mas também para a Arábia Saudita, de cortes e de leite. Isso já existe há alguns anos. Estes 2 anos demonstrou uma força maior, mas eu acho que isso vai se transformando também em parcerias. Né? Nos finais de 2018, início de 2019, um dos fundos mais importantes na Arábia Saudita também investiu em uma empresa de carne de gado aqui no Brasil. Esse investimento ele está melhorando muito e está internacionalizando. Na maior exportadora brasileira de carne de gado. Justo. Em uma das maiores, sim, de carne de gado. E hoje esse investimento ele tá internacionalizando os negócios. Né? Esse investimento ele não parou aqui no Brasil, ele tem em outras regiões do mundo. Né? Então, como eu te falei, os árabes quando entram em negócios, ele primeiro garantir que a produção vai ser para ele. Segundo, ele começa a pensar em criação de parcerias estratégicas, onde ele começa a marcar mais territórios, onde ele começa a marcar mais pontos, onde ele começa realmente a se sentir em casa. E aí ele começa a atrair, por natureza,
o parceiro também para produzir fora da origem dele. Então, se a parceria brasileira saudita, por que a gente não vai produzir na Arábia Saudita? Por que a gente não pode expandir para o terceiro país onde tem potencial? É isso que até a gente está pensando agora, pensando junto aí com o modelo da retomada do Brasil na África, porque, por exemplo, nós não realizaremos parcerias triangulares onde tem potencial investimento árabe, potencial tecnologia brasileira em solos africanos. Essa triangulação seria os fundos soberanos árabes, a Embrapa e os governos africanos? Ou até a própria iniciativa privada. Tá. Você pode trabalhar isso de diversas maneiras. Eu não digo apenas fundos árabes, você pode ter trabalho em conjunto entre BNDES e empresas árabes ou iniciativa privada árabe ou fundos privados árabes. Nós não limitamos isso a apenas fundos públicos, sabe? Tá. Onde tem esse potencial. Mas certamente, olhando para alguns países onde, da própria região árabe, por exemplo, na África, como o Sudão. O Sudão é uma terra muito fértil, sabe? Existe uma instabilidade política hoje, sim, mas estamos falando da África como potencial parceiro que possa receber essa tecnologia, que possa receber esse investimento e produzir lá. E o Brasil é a chave para produzir na África, né? Sem a dúvida. tecnologia que a gente tem. Sem dúvida, sem dúvida. Em termos de agro, acho que dificilmente a gente possa pensar em outro país. Mas lembrando que a Câmara representa 22 países, né? A Tunísia, por exemplo, recentemente abriu um escritório em São Paulo, justamente para estreitar as relações com o Brasil, né? A Tunísia é um caso muito importante para os países árabes pelo histórico que ela tem entre os 22 países árabes e também por ser um grande parceiro em termos de fertilizantes. O que aconteceu com a Tunísia é que com a revolução que aconteceu no país no final de 2010, no início de 2011, algumas áreas foram muito afetadas, e não conseguiram recuperar rapidamente. Uma delas é a área fertilizante. A Tunísia era um parceiro muito forte do Brasil em termos de fertilizantes. E agora, depois de tantos anos, ela começa a olhar para o Brasil de novo como parceiro forte, onde ela possa exportar uma fatia grande dos seus produtos de fertilizantes. Mas a Tunísia vai além disso. Nós terminamos na quinta-feira passada a Feira APAS. E a Feira APAS, para nós, como Câmara Árabe, ela é a cereja do bolo da Câmara dentro do Brasil. Quando a gente fala sobre organização de diversas atividades, mas a Feira APAS é uma das poucas atividades ligadas e destinadas para os países árabes exportam seus produtos para o Brasil. E para nós, assim, é surpreendente a participação da Tunísia, especialmente Tunísia e Egito. Tunísia tem qualidade extrema, de alta qualidade de azeite de oliva e de tâmaras. E esses dois produtos estão cada dia mais consumidos aqui no Brasil. Então, Tunísia começa também a se transformar em um parceiro nesses produtos. Um pouco diferente da linha do Egito, por exemplo, que exporta muito para o Brasil frutas. Por incrível que pareça, mas a gente, um dos poucos países que a gente importa laranja é a própria Egito. Então, existem esses tipos de parcerias que o mundo brasileiro não conhece, mas se for para um supermercado e viu uma laranja grande assim e bonita e cor diferente, você vai saber que é uma laranja egípcia, sabe? Se for para outro supermercado e viu um azeite, olha a produção, você vai ver que está escrito que é fabricado na Tunísia. Então, cada dia os produtos árabes começam a aparecer. Ultimamente, a Mauritânia, por exemplo, que é um país árabe, começou a exportar sardinha para o Brasil. Então, isso começa a aparecer também na mapa de relação entre o Brasil e o mundo árabe. As parcerias e relações internacionais são super importantes. Quero fazer um convite a você. A partir de agora, nós temos aqui o quadro Pergunte ao Especialista. Qualquer dúvida que você tiver de saúde, algum produto, questão de solo, alguma pergunta ao Tâmara, você pode gravar um vídeo com o celular na horizontal, com o seu nome, a cidade de onde nos acompanha, com a pergunta:
O WhatsApp para enviar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. Então, pergunte ao especialista. Tamer, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Prazer foi meu. Que as relações Brasil, países árabes se fortaleçam. Amém. Assim que esperamos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Piva, obrigada aí. Joyce. Agradecemos a você que nos acompanha diariamente. Siga nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e venha com a gente fazer do agro e ser campeão brasileiro uma paixão nacional.